O povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém. Batam palmas e glorifiquem ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, é uma honra poder estar mais uma noite com todos vocês, para assim junto nós buscarmos a presença do nosso Deus, aquele que nos alcança, aquele que nos enxerga nos tempos de luta, aquele que nos ajuda nos tempos de problema e nos encoraja para viver o sobrenatural da sua palavra. Se coloque de pé por gentileza, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo em nome de Jesus, no livro de Isaías. Louvado seja Deus. Estamos hoje no término da campanha, na última volta da campanha, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, e ela vai ser mais uma vez mencionada aqui, com toda firmeza, com toda vocação, para que assim juntos nós crescemos e avançamos para o reino de glória, em nome de Jesus. Isaías 53, para a leitura da igreja. Louvado seja Deus. Isaías 53, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e muito indigno entre os homens de dores, experimentados nos trabalhos, é como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele venha falar conosco nessa noite, e pedir que Ele venha nos alimentar pelo poder da sua palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Deus glorioso, Deus eterno, nós te adoramos nessa noite de todo o nosso coração, ó Pai, crendo no teu poder, na tua graça, no teu grande agir. Espírito Santo de Deus, venha trazer uma unção nova sobre essa igreja nessa noite. Espírito da verdade, venha trazer a tua graça, ó Pai, sobre a nossa vida. Deus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, na leitura da tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, nesta campanha, Deus, para receber mais de Deus em nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, com o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para nossas vidas ser abençoado, ó Deus. Alcance esses irmãos em nome de Jesus. Venha trazer a unção gloriosa sobre cada vida. Venha trazer, meu Pai, a unção do teu Espírito Santo. Venha repreender, Deus, toda a fúria do adversário. Venha repreender, Deus, toda a sola do diabo sobre a nossa casa. Venha repreender, Deus, toda a fúria do adversário sobre esta igreja, Pai. Ajuda, Deus, a nossa vida, meu Pai, a se desenvolver na tua presença. Ajuda, Deus, os obreiros, ó Pai, a fluírem na tua presença, ó Pai. Nós levantamos a nossa voz nessa noite, crendo, meu Pai, com o agir do Senhor, ó Pai. Estamos, meu Pai, diante da tua presença, em um culto vivo, racional, ó Pai, à procura da tua presença, à procura, Deus, do teu Espírito Santo. Faça, Deus, algo novo nessa igreja. Venha avivar, meu Pai, a tua grande obra, Deus. Venha encorajar, meu Pai, essas vidas, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. A tua palavra é santa, é poderosa para levantar, Senhor Deus. A tua palavra é vida, Deus, alimenta. Venha saciar a sede do sedento. Venha dar paz ao aflito nessa noite. Venha entregar, Deus, a chave da bênção para o necessitado. Venha entregar a libertação para esses irmãos, meu Pai, para a sua
nossas atitudes. O coração do homem é enganoso, Pai, mas nós buscamos o aperfeiçoamento dentro da sua palavra. Buscamos, meu Pai, que o Senhor venha nos lapidar nessa noite, pelo poder da tua santa palavra, Deus. Não deixa nós jamais se estribar no nosso próprio entendimento, meu Pai, acreditar somente no nosso entendimento, mas que nós vamos acreditar, meu Pai, na tua palavra, que é o, meu Pai, um entendimento maior do que o nosso. Jesus, faça algo novo nessa noite. Repreenda, Deus, toda a frieza dessa igreja. Repreende, meu Pai, toda a luta espiritual da vida desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, sela esta campanha com teu sangue, Pai. Venha dar desenvolvimento espiritual para essa igreja. Venha dar bênçãos, meu Pai, terrenas, espirituais, materiais, conjugais, em todas as áreas. Age nessa noite pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua oração, ó Pai. Faça algo novo. Venha tirar, Deus, toda a preocupação nessa noite, daquelas vidas que se encontram preocupadas, daquelas vidas que se encontram aflitas, ó Deus, já não sabe mais que decisão tomar na vida. Mas, meu Pai, venha fazer uma grande obra nessas vidas. Visita a nossa casa, visita a nossa causa, visita a nossa família. O Senhor é poderoso, Pai, o Senhor é vivo, Deus, e tremendo. Faça uma grande obra nessa noite e confirme a tua santa palavra em nossa vida, porque precisamos mais de ti, precisamos mais, Senhor, do Senhor, ó Pai. Precisamos sair daqui revestido do teu poder, da tua graça. Precisamos, ó Deus, da tua presença para ser um vencedor na terra dos viventes. Deus, venha levantar esse irmão, Deus, pelo poder dessa oração. Deus, venha levantar essa igreja pelo poder da adoração, ó Pai. Em nome de Jesus, faça, meu Pai, a tua obra, Deus, essa noite, ó Deus. Me usa, Deus, da minha simplicidade e confirma, Deus, a tua grande bênção, o teu grande avivamento dentro deste coração necessitado. Venha jogar por terra toda a luta que essa irmã tem enfrentado, ó Pai. Venha entrar, meu Pai, com a bênção sobre essa vida. Venha entrar, meu Pai, com uma resposta emergencial sobre cada vida que aqui está, porque somos dependentes do Senhor e colocamos mais uma noite a nossa fé em ação, crendo, meu Pai, no seu grande agir, crendo, Deus, no seu poder. Alcança vidas necessitadas, alcança vidas que estão no vício, alcança vidas que estão na criminalidade, alcança vidas que estão perdidas no álcool, perdidas na mentira, Deus. Alcança com a tua libertação, porque diz a tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, nós somos dependentes da tua presença e nós estamos aqui com nossos ouvidos abertos, com o nosso coração grato a ti, meu Pai, para receber a tua bênção, para receber a bênção do Senhor, que nos enriquece e não traz dores e nem sofrimento. Confirme a tua bênção, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, meu Pai, capaz, reine sobre estes corações. Eu te peço, em nome do Pai eu peço, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Louvado seja Deus. E a igreja, batam palmas para Jesus. Pode glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, se coloquem de pé, por gentileza. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos entrar na palavra de Deus esta noite, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, Lucas capítulo 19, em nome de Jesus, para a leitura bíblica da igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É uma honra muito grande estar, aleluia, diante desta tribuna, para fazer mais uma vez assim o uso expositivo da palavra de Deus, que tem um dia nos alcançado, nos dado, aleluia, uma bênção muito grande, uma libertação muito grande, para que nessa noite nós estivéssemos aqui no santuário para adorarmos a Deus. Se considere um vitorioso, uma vitoriosa, porque Deus entrou na sua vida no tempo certo. Deus jogou muitas lutas por terra para que nessa noite nós estivéssemos aqui juntos para adorar o seu santo, bendito e glorioso nome. Eu glorifico muito a Deus por esse Deus vivo, poderoso, que não olhou pela nossa
aleluia, vida física, não nos julgou pela aparência, mas olhou dentro do nosso coração, olhou no interior, porque isso que Deus faz. Ele não olha como o ser humano olha, Ele não te olha como o ser humano te enxerga pela sua vida física, pela sua vida externa, mas Ele te conhece pela tua vida interior. Ele conhece as tuas ações, Ele conhece os teus temperamentos, Ele sabe o momento que você está bem, o momento que você está aflito, e Ele está aqui para te dar vitória, por meio de uma palavra profética, por meio do meu ministério, em nome de Jesus. Se considere vitorioso e abre a sua Bíblia no livro de Lucas 19, em nome de Jesus. Livros de Lucas, capítulo 19, diz assim: Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem. E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, eis que havia ali um homem, e se chamava Zaqueu, era o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo: quem entrar quer ser hóspede de um pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Levanta a sua mão comigo, diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tome o vosso assento com muita calma, batam palmas para Jesus. Louvado seja Deus, glorificado Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, é mais uma noite profética, uma noite de muita bênção, de muita vitória, porque estamos diante da presença do nosso Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio à terra como forma de libertador da terra, como forma daquele que trazia a libertação total a todas as povos, tribos, línguas e nações. Esse livro profético de Lucas 18, 19, vem a dizer sobre um homem que era o chefe dos publicanos, a qual o seu nome era Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, muito capacitado, com muitas posses, e ele almejava conhecer a Jesus, porque por onde Jesus passava, pela Judéia, pela Galileia e por todas aquelas províncias, Jesus operava um milagre. Por quê? Porque Jesus, Ele era o Filho de Deus, e aonde que Jesus está, há milagres constantes. Aonde Jesus está, existe libertação. Aonde Jesus está, existe transformação. Aonde Jesus habita, onde Jesus está, onde Jesus passa, vidas são curadas, vidas são renovadas, vidas podem estar sem esperança, mas quando Jesus passa, todo lugar é normal, até Jesus passar por ele. E depois que Jesus passa por essas vidas, vidas são cheias de esperança, cheias de motivação para viver numa nova vida diferente, que é pela graça do Senhor Jesus, que é pelo seu conhecimento, pela sua alegria. Esse livro vem dizer que Zaqueu, aquela multidão seguia Jesus, e ele se apressou em ver Jesus, em conhecer Jesus, porque ele tinha ouvido falar muito de Jesus. Então Zaqueu, ele se apressa, ele corre até uma figueira brava, ele sobe naquela árvore para ver quem era Jesus. Jesus ali passando ali, por meio daquela, aleluia, perto daquela árvore, Jesus então, ele olha para cima, e Jesus olha e enxerga Zaqueu, e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus, ele nos conhece pelo nome, porque ele tem toda
toda a autoridade, Ele tem todo o conhecimento. Jesus é o Filho de Deus é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam, aleluia, instituído, aleluia, escrito por meio do Espírito de Deus em Salmos 24. Nosso Deus, antes de Ele nos criar, Ele já nos conhecia, porque Ele que nos formou. Como explicar a criação de Deus? Como os ossos se formam no ventre de uma mulher? Isso nem a ciência sabe dizer. Por quê? Porque o poder é de Deus e ninguém está sob o domínio universal de Deus. Em Salmos 24, dele é o poder, dele é a glória, dele é toda a honra. E é por isso que quando conhecemos a Deus, que enviou por meio dos Novos Testamentos Jesus para trazer a libertação. Por quê? Porque a descendência de Abraão tinha pecado também. A descendência de Abraão, ela começou a se multiplicar em erros, em pecado, em transgressões. Então Jesus, o Filho de Deus, disse: eu vou descer, meu Pai, eu vou andar, aleluia, como eles, como carne. O verbo se fez carne, diz no Evangelho de João. Ele habitou na terra, ele sentiu o mesmo que eu e você sente, mas ele venceu o propósito do Pai, que era trazer um caminho vivo, um caminho santo, um caminho de santidade. E ele venceu a morte, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e está vivo. E é por isso que a libertação acontece, porque o nosso Jesus é vivo, ele é tremendo e ele nos ensina até nos dias de hoje. Então, onde você quer chegar, pregador? Zaqueu, um homem falho, um homem pecador, ele então conhece a Jesus. Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando ele desceu depressa daquela figueira brava. Então todo mundo vendo aquilo disse, e murmuraram dizendo: quem quer entrar e ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu disse: olha, Jesus, aqueles que eu defraudei, aqueles que eu enganei, eu vou restituir eles 4 vezes a mais. Eu quadriplico o valor do que eu tenho defraudado. Por quê? Porque Zaqueu, ele cobrava impostos daquela sociedade, só que ele cobrava taxas muito abusivas, e ele era uma pessoa que sonegava os impostos. Mas Jesus, ele alcançou aquela vida, porque o Filho do Homem, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Jesus, ele veio para trazer um entendimento a todos os seres humanos, e até nos dias de hoje a sua palavra é proclamada, porque vida se encontra numa situação dessa, defraudando alguém, mentindo para alguém. E o que você quer trazer nesse culto bíblico, irmão André? Nessa campanha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira não leva ninguém a nada. A mentira, quanto mais a pessoa mente, mais ela se enrola na sua própria mentira, e ela é destruída pela sua própria mentira. A falsidade, aquele que é falso com o seu irmão, com o seu próximo, a própria falsidade dele, a máscara dele um dia cai, e ele é enganado pela sua própria falsidade. Por quê? Porque não quer andar na verdade de Cristo. Mas Jesus nos ensina hoje, por meio desse texto bíblico, por meio do Espírito Santo da verdade, que Zaqueu, ele se arrependeu e disse, ele se sentiu com um pensamento, aleluia, um sentimento de arrependimento, dizendo: Jesus, aqueles que eu defraudei, aqueles que eu passei para trás, melhor dizendo, aqueles que eu enganei, eu vou restituir e quadruplico. E Jesus disse a ele: hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filhos de Abraão. O pacto tinha sido quebrado, violado lá na antiguidade, no Antigo Testamento, mas Jesus veio por meio dos Novos Testamentos, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e sucessivamente até antes da sua crucificação. Ele veio para trazer um caminho diferente para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano tinha se perdido na corrupção, o ser humano, ele tinha se perdido em trevas, e se não tivesse Jesus, nós não teríamos a oportunidade da salvação. Mas hoje Jesus, ele é vivo, ele habita no meio dos homens, ele habita neste santuário para nos dar um entendimento das nossas ações, sendo boa ou sendo má. Eu estou com más ações, irmão pregador, as minhas ações estão se encaixando nesta palavra, minhas ações estão sendo uma ação contraditória da palavra, eu tenho feito algo errado, e Jesus, ele te dá o perdão, ele é o perdão, ele é a raiz de Davi, ele é a resplandecente estrela da manhã. Não estamos aqui para apontar os irmãos, mas estamos aqui juntos para aprender do Senhor Jesus a nos desenvolver a nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando nós conhecemos o Jesus verdadeiro, que eu te apresento nessa noite, aquele que perdoa, aquele que levanta, aquele que sara as feridas, aquele que traz a verdadeira verdade para você crescer na graça e no conhecimento da sua palavra, a sua vida tem um desenvolvimento espiritual, e o nome dele é glorificado na
sua vida para todos sempre, em nome de Jesus. E é isso que Ele faz de nós. O que Ele quer fazer de mim, pregador, o que Ele quer fazer de mim? Ele quer fazer de mim, você, um vaso novo nas suas mãos. Ele não quer ver nós mentindo, defraudando alguém, como Zaqueu foi, mas Ele quer que nós alcancemos o entendimento, a qual aborrecemos os falsos caminhos das trevas, para que assim juntos nós venhamos alcançar vidas para o reino eterno, para o seu santo reino, que está preparado para todos aqueles que conheceram a verdade, que foi liberto pela verdade e que andou nesse caminho estreito, um caminho de renúncia, mas um caminho de salvação, um caminho que vamos ser aprovados no último dia. Você que crê nessa palavra, batam palmas para Jesus. Pai seja Deus. Então Jesus respondeu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Respondeu para aquela multidão, a qual conhecia a conduta de Zaqueu, a qual sabia que Zaqueu, aleluia, tirava dinheiro dos pobres para usufruir nas suas riquezas, comprar fazendas, comprar tudo aquilo que ele almejava comprar, com dinheiro de sonegação de impostos. Mas Jesus, Ele é perdão, e Ele veio para trazer o perdão para mim também. Somos a descendência de Abraão, mas os textos bíblicos, o decreto de Deus, os princípios bíblicos, eles não quebram, eles não falham. A palavra de Deus, se diz que veio para salvar, ela veio para salvar. Se Deus, Ele falou que Ele veio para libertar o homem das trevas, Ele veio para libertar o homem das trevas. Se Jesus, Ele certa vez em uma carta do livro de Lucas, do livro de Mateus, Ele veio dizer: eu sou a luz do mundo, e aqueles que me seguem andarão em trevas. Não podemos conhecer o nosso Jesus e permanecer no erro, permanecer na mentira, permanecer na falsidade, permanecer defraudando alguém. Conhecemos Jesus e queremos habitar com Ele nos céus. Como eu faço para morar no céu, irmão pregador? Nós precisamos largar todo erro pela palavra de Deus, largar toda malícia, largar todo engano, todo embaraço, para um dia ser aprovado pelo próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele foi crucificado, mas Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à destra do Deus Pai, Ele tem toda a autoridade, e Ele é o nosso advogado. E lá no céu Ele vai dizer para mim e para você, sabe o que Ele vai dizer para mim e para você que está perseverando, largando todo o erro, largando toda a mentira, largando toda a falsidade? Sabe você, meu irmão, que aceitou Jesus com toda a firmeza, que um dia levantou a tua mão para Cristo dizendo: eu quero um compromisso com esse Jesus, eu quero largar essas coisas, porque isso não está me trazendo benefício, eu estou me enrolando nessas coisas, eu não quero isso, eu quero libertação. E hoje você está aqui para receber essa palavra profética na sua vida, para que você cresça e saia daqui fortalecido. Jesus vai olhar para você no céu, vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, entra e possua o reino que está preparado para vocês desde a fundação da terra, desde a fundação do mundo, porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer salvação para mim, para você. Ele veio nos dar o perdão do nosso erro, da nossa mentira, da nossa erro que nós já praticamos antes de conhecê-lo, mas nós conhecemos a Ele e queremos se entregar a Ele para ser um salvo na presença dEle. Um salvo na presença dEle não é só estar na igreja, mas um salvo na presença de Jesus é dar frutos com o nosso temperamento, com o nosso palavreado a Deus, com a nossa conduta disciplinada lá na sociedade onde habitamos, uma sociedade corrompida muitas das vezes pela idolatria, pelo tráfico de droga, pela mentira, pela prostituição. Mas nós somos alguém levantado por Deus para ser a diferença nessa nação. Você que acredita, glorifica Ele com palmas de vitória no nome de Jesus. Louvado seja Deus. E é isso que Jesus vem fazer. Ele não quer que o ser humano fique escravizado na droga, jamais. Ele não quer que o homem se perca na sua própria mentira e pague, aleluia, com o preço de morte, porque muitos têm mentido para traficante, e pagou com a própria vida. Por quê? Porque a mentira, ela traz destruição, a mentira, ela traz morte, a verdade, ela tem que ser dita. Sabe por que tem que ser dita? Neste santuário eu tenho toda a liberdade espiritual dada pelo meu Deus, que me colocou um dia aqui, me santificou na verdade, e a verdade é a sua palavra. Eu só estou aqui porque um dia eu me deparei com essa verdade, e o mundo até mesmo sombrio, em várias mentiras, em várias coisas que eu estava enrolado, mas Jesus desenrolou minha vida, porque eu quis um compromisso. Tem pessoas que precisam ter um compromisso com Deus, tem pessoas que precisam assinar um compromisso com Deus, porque Deus é perdão, Deus é justiça, mas Deus é misericórdia, mas Deus é justiça também. Ele é perdão, Ele é justiça, Ele é misericórdia, mas Ele é o nosso advogado fiel, e Ele quer justificar a tua causa de uma maneira poderosa. Ele não quer incriminar jamais a vocês, a mim,
vir, mas Ele quer que nós entremos no caminho verdadeiro, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero ter uma vida abençoada. Larga toda a mentira, larga todas as pessoas que estão mentindo sobre a sua volta. Ande com pessoas de Deus, ande com pessoas que têm a estrutura de Deus, ande com pessoas espirituais e você vai crescer mais, você vai se desenvolver mais, porque tem muitas pessoas que querem crescer, mas estão do lado de pessoas que já não é para ela, estão do lado de pessoas de rodas, de pessoas que já não têm a mesma linguajar que você tem. Você conhece a verdade, eu conheço a verdade. Vamos se apressar para buscar mais de Deus e ser uma influência com a nossa conduta, para que nós venhamos alcançar a bênção do Senhor Jesus. Você que creia, batam palmas para Ele em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E para finalizar esta mensagem, esse simples texto bíblico, venha dizer o último versículo. Porque o Filho do Homem, ele disse assim no versículo 9: Jesus disse a todo aquele povo: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, necessitado do perdão, necessitado da minha misericórdia. E é isso que Jesus veio. Ele veio para trazer misericórdia. Sabe por quê? Porque a lei antigamente era unha por unha, dente por dente. Você cometia um ato, você era, ao mesmo momento era apedrejado, era morto. Os homens não têm pena. A lei da terra é sem misericórdia, mas a lei dos céus é misericórdia. O nosso Jesus é misericordioso, e é por isso que nós estamos aqui para agradecê-lo. Nós estamos aqui somente para prestar um culto a Deus, mas estamos aqui gratos pela salvação que Ele fez em nossa vida. Porque, meus amados irmãos, pela palavra de Deus nós alcançamos todo entendimento para nós caminhar na presença dEle. E Ele disse aqui, Jesus, para todos aqueles povos: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Zaqueu já foi um perdido. Se ele defraudava, ele mentia, ele enganava, mas ele conheceu a Jesus. Jesus deu perdão para ele, Jesus habitou na casa dele, porque Jesus veio para salvar os pecadores. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que o irmão, do que a irmã. A irmã não é melhor do que eu. Todos nós somos iguais. Independente da sua vida social, se está equilibrada mais do que a minha, independente se a irmã tem mais posses do que o irmão, independente se você tem várias posses terrenas, mas o que nós precisamos ter em mente é que nós somos todos iguais. O dia da nossa partida é só nós e Deus, e tudo que você tem, tudo que eu tenho não vai comigo. Todas as bênçãos terrenas que Deus nos abençoa pela sua bondade, infinita graça e misericórdia vão ficar. Então o que precisamos aprender, pregador? Precisamos aprender a não ser uma pessoa materialista demais. Precisamos levar a balança equilibrada, pensar na vida espiritual, pensar na vida emocional, na vida física, na vida familiar, porque isso é lícito em se fazer. Aprender mais de Jesus e nós caminharemos mais longe com Ele, porque nós, sem Jesus nós caminhamos, aí vem o buraco, aí vem as lutas, aí vem a perseguição, e nós sem a estrutura de Deus nós passamos muita aprovação, porque nós não temos muitas das vezes Ele em primeiro plano. Eu vou dizer que não tem Jesus, mas não tem em primeiro plano aquela entrega total, aquela vida de jejum, aquela vida de oração. E Deus hoje está nos ensinando, aleluia, a caminhar com Ele, porque Ele veio para salvar nós, que se havia um dia perdido em trevas, um dia nós fomos enganados pelo adversário, mas Ele trouxe todo o entendimento. E no final desta campanha, que vocês venham receber esta palavra, porque Jesus deu perdão a Zaqueu, e Ele nos dá o seu perdão, a sua graça e a sua força para nós vencermos essa jornada, em nome do seu santo Filho Jesus Cristo de Nazaré. Batam palmas para Jesus. Louvado seja Deus. E é isso que o nosso Jesus veio para nos trazer um caminho santo, um caminho de salvação, um caminho de renúncia, um caminho que nós aprendemos. E nós vemos para este santuário muitas das vezes preocupados com tantas lutas, e Jesus ele renova nós, dizendo: eu sou contigo, eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo, eu guardo, eu protejo, eu liberto, eu faço a grande obra. Mas precisamos caminhar com Ele, aleluia, numa vida entregue totalmente a Ele. Tem muitas pessoas que querem crescer, quer se desenvolver, quer bênção, quer vitória, mas não quer entrar na renúncia, não quer entrar no compromisso com Deus. E não é isso que devemos fazer. Devemos ter um compromisso com Deus. Quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas têm um compromisso fiel com o seu trabalho, não falta um dia de serviço, mas o compromisso com Deus está em falha, está em falta com Deus.
mas que vidas venham ouvir esta verdade e venham se atentar não à minha voz, porque esse conhecimento ele vem de Deus, mas que venha se atentar à voz do Espírito Santo de Deus, que me dá esta autonomia para dizer de conformidade com a necessidade das filhas e da igreja que necessitam receber a palavra. Não viemos aqui apontar ninguém, viemos aqui juntos para ouvir o que Deus tem para dizer para nós, e Ele é o caminho santo, eterno, vivo. Ele nos ensina a ser uma pessoa, aleluia, cheia das bênçãos, uma pessoa diferente, uma pessoa mais calma, uma pessoa pacífica, uma pessoa tranquila. Ele nos ensina, Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós queremos encontrar o descanso para nossas almas, e é na presença do nosso Jesus, que nos dá a graça, a sabedoria e a verdade para nós ser libertos de todo mal, para nós, no momento da luta social, no momento da luta física, nós saber batalhar dentro da sua palavra com a calmaria, com a tranquilidade, porque a melhor guerra de nós se vencermos muitas das vezes é de boca fechada. A melhor palavra de você dar muitas das vezes na luta é de boca fechada. A melhor resposta das vezes é o silêncio. A melhor atitude das vezes é não fazer nada, é dobrar os joelhos e falar com Deus. A melhor atitude tua é jejuar, é entregar tudo na mão de Deus para que Ele venha te responder. Mas o mundo está, meus amados irmãos, totalmente, muitos fóruns da palavra, tenta resolver com as suas próprias forças, tenta fazer da sua maneira, e muitas das vezes não tem, aleluia, sucesso. Mas se nós ouvirmos o que Deus fala por meio do meu ministério, em nome de Jesus, nós vamos receber muita bênção. Muitas palavras foi mencionada aqui, mas basta de cada um guardar a palavra de Deus nos vossos corações, e no momento da luta você vai lembrar que um simples jovem pregou para você que a melhor coisa é se fazer dobrar o joelho e entregar um jejum a Deus em confiança a Ele, que Ele vai solucionar para você. Não tenta nós resolver tudo da nossa maneira, mas vamos resolver do jeito bíblico que Deus nos ensina, sendo uma pessoa pacífica, sendo uma pessoa diferente, sendo uma pessoa diferente do mundo, porque o mundo, meus amados irmãos, resolve de outra maneira as coisas. É na força do braço, é na pancadaria, mas nós somos servos de Deus. Vamos dar um exemplo para que vida se achegue também a esse Jesus que perdoou Zaqueu, que nos perdoou um dia, que nos deu um santo caminho eterno, um caminho de salvação, um caminho de perdão, um caminho de justiça, mas um caminho vitorioso, um caminho abençoado. Eu glorifico muito a Deus por esta palavra. Quem recebe essa palavra, levanta as suas mãos, batam palmas para Jesus. Pode glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esta é a palavra do Senhor Jesus. Deus, Ele está aqui pronto para nos proporcionar pela sua palavra, e quem vem para a igreja, ele recebe bênção, ele recebe uma palavra de direcionamento. Alguns ângulos Deus falou com os irmãos, outros ângulos Deus falou com as irmãs, mas Deus falou com todos, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Palavras que foram mencionadas neste culto vai servir para você em uma luta que você vai passar, em uma situação que você está vivenciando. Algo serviu para a tua vida nessa noite, porque Deus Ele fala de maneira de conformidade que nós precisamos. Ele é o caminho verdadeiro, e nós conhecemos a Ele, andamos na verdade, e nós, aleluia, lutamos para vencermos essa jornada qual vivemos espiritual. Vamos lutar com, aleluia, com todas as nossas forças. Vamos lutar com a espada da lei da verdade, para nós sempre vencermos as nossas guerras, as nossas pelejas, as nossas contradições, e que Deus venha justificar vocês em nome de Jesus. Hoje estamos, aleluia, finalizando esta campanha. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e que nós temos assim juntos estarmos firmes no propósito com Deus, para que Ele venha nos ensinar mais, para que nós venhamos dar muitos frutos lá na sociedade, lá no trabalho, lá na empresa, lá na nossa família. Nós vamos ter o caráter de Cristo, e nós vamos ser uma pessoa aprovada, que pessoas venham olhar para nós e ver que Deus, aleluia, verdadeiramente é em nossas vidas, e será para todos sempre, em nome de Jesus. Se coloquem de pé em nome de Jesus e receba a palavra de Deus em nome de Jesus. Meus amados irmãos, palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Oh glórias. Meus amados irmãos, nós vamos agora nesse momento louvar a Deus em nome de Jesus e fazer a parte das orações. Para o céu me consolar, estou alegre, estou contente. Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Estou alegre, estou contente. Jesus Cristo me livrou da boca da serpente.
entregar tudo na mão dele, crendo que ele vai responder às nossas orações, crendo que ele vai nos dar fortaleza espiritual, calmaria, aleluia, direcionamento nas nossas causas, direcionamento na nossa vida social, aleluia, que Deus venha dar saúde para os irmãos, que Deus venha dar bênção, saúde financeira, que todos venham prosperar em nome de Jesus, que as coisas venham mudar cada dia mais nas nossas vidas, e que o nome de Deus seja eternamente glorificado em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração da fé, nós vamos agradecer e entregar esta campanha de 3 terça-feiras que nós, aleluia, fizemos aqui nesta sede setorial, e que muito mais bênção Deus venha acrescentar, que Deus venha nos dar cada vez mais forças, determinação para estar diante da sua presença. Feche os nossos olhos, oremos ao nosso Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Deus de toda glória, Deus de toda honra. Eu quero te louvar, ó Deus, por esta campanha, Deus, que o Senhor nos proporciona. Eu quero te agradecer, meu Pai, por este culto de ação de graça. Eu creio, meu Pai, que a tua palavra foi mais uma vez implantada sobre corações. Venha dar, meu Pai, a tranquilidade para esse irmão, para essa irmã vencer. Venha abençoar, meu Pai, a cada vida, Deus, que está diante da tua presença neste momento. Venha visitar, meu Pai, as vidas, meu Pai, que tem causas sociais, causas conjugais para ser resolvidas. Venha, Deus, em nome de Jesus, entrar, meu Pai, com o seu grande agir sobre essas vidas. Venha, Deus, colocar por terra toda a muralha, todo impedimento, meu Pai, toda a preocupação sai agora dessas vidas. Venha, Deus, trazer somos tranquilos, ó Pai, que a tua palavra venha, Deus, fazer nós crescer na graça e no conhecimento. Ó Deus, repreende todo mal sobre a nossa vida, meu Deus, venha trazer bênçãos sobre o nosso ministério, venha trazer a unção de Cristo sobre nós, ó Pai. Visita, Deus, a vida do Silvio Gregório, visita, Deus, a vida da Fabiola, visita, Deus, a vida do irmão Jonatas, visita, Deus, nesse momento a vida do Heitor, ó Pai, visita essas vidas. Deus, faça uma grande obra, Deus, sobre as vidas que estão no caderno de oração, ó Pai. Entra, Deus, com o teu grande agir em nome de Jesus. Receba a oração da igreja, liberta vidas, ó Pai, na tua verdade, na tua palavra. Alcança corações nessa noite. Visita a vida do presídio, ó Pai. Visita a vida, meu Pai, que estão na penitenciária. Visita vidas que estão, meu Pai, no hospital, em nome de Jesus. Traga cura, traga bênção, traga libertação, ó Deus. Muda vidas, muda circunstâncias, muda rotas, pelo poder da oração. Eu creio, meu Pai, nós entregamos nas tuas mãos, meu Pai, o nosso viver. Jesus, faça de nós um vaso novo, ó Deus. Traga esperança sobre a nossa vida, venha trazer bênção sobre o nosso ministério, venha abençoar a igreja pentecostal, Deus, de amor a Deus. Que a tua graça, que a tua paz reine sobre este coração nessa noite. Confirma, Deus, a tua bênção, a tua palavra, e guarda nós pelo poder da sua proteção. Deus, faça uma grande obra. Entregamos tudo nas tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, as nossas necessidades, as nossas preocupações, porque nós queremos que o Senhor cuide de nós. Tira toda a ansiedade, tira todo o mal sobre as vidas, em nome de Jesus, e age em favor da sua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Glorificado seja Deus. Vamos despedir assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Estão abençoados em nome de Jesus.